Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 10 de setembro, com os seguintes destaques. Flamengo monta a base em São Paulo para contratar Davi Luiz. Neymar desabafa após vitória do Brasil e recorde pessoal. Aqui na Europa, clássico Sporting e Porto é o destaque da quinta jornada da Liga Portuguesa. Técnico português é eleito o melhor do mês na Premier League. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam a guerra declarada da CBF e demais clubes contra o Flamengo pela volta de público aos estádios, como também o balanço negativo do Benfica na última temporada. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Flamengo montando uma base desde a última terça-feira em São Paulo, o Braz, o Espíndio, enfim, o Flamengo presente na capital paulista desde o começo da semana para tentar, de fato, agora contratar o Davi Luiz. Vamos abordar essa e outras questões no decorrer dessa edição do PB Desporto. Vamos agora ao nosso bate-papo do PB Desporto. Eles já estão prontos, como sempre, Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Começo contigo, Moraes. O primeiro assunto é essa guerra declarada da CBF, como demais clubes, em relação ao Flamengo, né? A postura do Flamengo, que conseguiu eliminar da prefeitura a permissão, a prefeitura concedendo aí a permissão para o Flamengo ter público parcial nos seus jogos no Rio de Janeiro, e a CBF de imediato, como demais clubes também, já tentando impedir esse desejo do Flamengo. Como é que você analisa tudo isso, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você e um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, eu sempre me posicionei contra a volta do torcedor aos estádios de futebol. Eu acho que ainda não é o momento. O Brasil ainda está muito baixo na sua linha, no seu índice, no seu percentual de pessoas vacinadas com a segunda dose ou a dose única. No Brasil, as pessoas não respeitam as determinações. E agora, o Flamengo acerta com o governo do Rio de Janeiro para retornar com o torcedor aos jogos do Flamengo. Seria para teste ou não é para teste, mas na minha opinião, é uma desvantagem muito grande. Você joga com torcida. No outro local, onde não está liberado, o clube joga sem torcida contra esse mesmo Flamengo. Então, eu acho que é realmente uma situação onde você precisa ter um pouco mais de análise. Na minha opinião, não é apenas para contrariar o Flamengo que a CBF e os demais 19 clubes da Série A estão procurando a justiça, estão procurando um meio de que os jogos do Flamengo eles não tenham públicos, torcedores, aqueles que estão se preparando. A gente já teve exemplo de jogo do Flamengo com público num teste que foi feito aí, e houve uma invasão, ninguém respeitou, ninguém agiu corretamente. E você querer cobrar agora só torcedor do Flamengo que pode, enquanto os demais que formam esse conselho arbitral da CBF, eles são contra, para mim eu acho que o Flamengo está sendo muito egoísta nesse momento em querer só para si, enquanto nem todos estão à vontade e em condições de receber o público em seus estádios.
Para mim a questão ainda é a questão sanitária e é por isso que há esse movimento contra, viu, Júnior? Olha, Moraes, eu também vou nessa linha. Há muito tempo que eu digo aqui no PB Desporto que você pensar em público no Brasil ainda é surreal. Eu sei que a maioria, né, a maior parte das pessoas talvez vão contra esse pensamento, principalmente os torcedores, né, do Flamengo e torcedores de um modo geral, mas a verdade é que a gente vive no Brasil uma situação diferente. Ah, mas agora melhorou. Melhorou em parte, porque a partir do momento que você tem um governo agindo contra, desde o começo dessa situação que a gente vivencia no mundo, né, com a população, em sua maioria, repercutindo, né, o discurso do presidente, fica complicado, né? Você não teve no Brasil, na verdade, o lockdown. Você, desde o começo, você via a maior parte da população agindo de forma irresponsável. E agora a gente tem ainda uma parcela muito pequena da população com as duas doses. Com a nova variante, as novas variantes aí surgindo, aparecendo, enfim, já presentes no Brasil também. Então, como é que você se baseia, porque está um pouco melhor a situação, ou está menos ruim, para ter público de volta nos estádios? Eu acho totalmente surreal isso. Agora, eu desconfio que o interesse da CBF, tá, Moraes, como dos demais clubes, que essa ideia seja apenas pela questão sanitária. Desconfio e muito. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre essa questão. Quem tem razão? Você me leva a uma digressão, digamos, filosófica sobre o termo para ajustá-lo à discussão entre Flamengo, beneficiário de uma liminar que libera público parcialmente em meio à estatística de recorrência pandêmica no Rio de Janeiro, e a CBF, em nome de clubes contrários ao afrouxamento de restrições sanitárias nos estádios. Assim, descobrimos na razão a consciência moral que orienta vontades e propõe finalidades éticas para ações de causa e efeito. Razão é a faculdade do raciocínio, da ponderação, do equilíbrio, da sabedoria e da lógica. A emoção, por óbvio, é antítese da razão. Mas vamos à vaca fria do babado que você pautou na estrita esfera desportiva. Embora tratemos da razão dissociada de fluidos subjetivos, sem essa de que qualquer um de nós constrói a própria razão e ponto final. Não é assim. Aqui neste espaço tem sido incondicionalmente consensual a defesa da inviabilidade de torcedores nas arquibancadas, dadas as sabidas consequências deletérias da aglomeração, ainda que se prescrevam protocolos de segurança sanitária, como se tal salvaguarda evitasse arroubos emocionais da galera, por exemplo, na hora do gol e ao fim do jogo com a vitória desse ou daquele clube competidor. A própria CBF já propôs a flexibilização das medidas determinantes da ausência de público nas praças de esportes, prova de que a insensibilidade permeia os altos escalões do futebol. O Flamengo erra vergonhosamente em advogar o acesso de seus torcedores ao Maracanã, indiferente à comoção por conta de quase 600 mil mortes na espiral pandêmica que nos assola. Todavia, os clubes que agora contraditam a recém-garantida prerrogativa rubro-negra via a Prefeitura do Rio e aval da Justiça, não sejamos ingênuos, só o fazem porque em suas respectivas praças medidas sanitárias não lhes permitem abrir os estádios ao público. Trocando em miúdos, não há santo nesse imbróglio, permissivo e hediondo em todos os sentidos, distante anos-luz de mínima consciência cidadã de nossa cartolagem, de clubes e entidades, numa realidade de dantesca incerteza a envolver nossas vidas, Antônio Júnior. Eu vou nessa linha também, Antônio Manuel Góes.
Volto a dizer aqui o que eu falei para o Moraes, é surreal você pensar em termos público nos estádios de futebol no Brasil, com a situação que a gente ainda vivencia no país. Um país que não teve lockdown, na verdade não teve lockdown, não teve protocolos como na maior parte do mundo. Não teve. Ainda mais com o presidente com um discurso negacionista, a maior parte da população embarcando nesse discurso, se aglomerando, né? Enfim. E outra situação que é para lá de importante. Nós não temos ainda, a maior parte da população está longe disso ainda, com as 2 doses da vacina. Então, como você quer passar por cima disso? O torcedor falar, não é questão que você entenda, mas o torcedor ele é movido pela paixão. A gente entende, ele quer ver o time dele jogar, os clubes, né, pensando na questão financeira. Mas não é por aí. Não é por aí mesmo. E mais, esses clubes que também estão indo contra o Flamengo, que, volto a dizer, está errado, eles estão embarcando nesse discurso agora, indo contra, tentando brecar essa volta de público nos jogos do Flamengo, como a CBF, meramente porque as autoridades sanitárias de suas praças não permitiram a volta de público nos estádios. Simples assim. Eu duvido que tenha algo acima disso. Número 1, número 2, número 3, para eles é essa questão. Apenas por isso. Agora, mais uma vez, você vê colegas da mídia falando, né, alguns desses aí mais badalados, com milhões de seguidores, né, com seus canais e tudo mais, enfim, dizendo que mas a gente tem cinema no Brasil, a gente tem restaurante e bares abertos, por que não a volta do público? Quer dizer, você quer resolver uma situação, né, você quer justificar a volta de público porque nós temos bares, restaurantes, teatros abertos. Legal, parabéns para esses gênios, né? Você quer resolver uma coisa se baseando numa situação que não era para estar existindo. Bares abertos, restaurantes, da forma que no Brasil sempre esteve e ainda continua, por mais que você tenha alguns protocolos agora. Então não é por aí, não é por aí. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês, começando contigo, Moraes, aí em Maceió, é o balanço negativo do Benfica, de um pouco mais de 17 milhões de euros, foi anunciado nessa quinta-feira. Até que ponto isso significa um clube estar numa situação financeira complicada, hein, Moraes? A sua opinião? Recentemente a gente falou aqui do programa de clubes que estão endividados e eu citei aqui o Barcelona e disse que a questão não era só do Barcelona, era uma questão que envolve muitos clubes no futebol mundial. Aqui no Brasil, a gente sabe que clubes como Corinthians tem problema, o Atlético Mineiro tem problema e que lidera a divisão especial do futebol brasileiro e outros clubes também, clubes que estão na segunda divisão e que são clubes tradicionais do futebol brasileiro, como o Vasco da Gama, o Cruzeiro, o Botafogo e por aí vai. Aí agora vem essa notícia do Benfica, que está com uma dívida da temporada 2020-2021 de 17 milhões e 400 mil reais. Isso é um dinheiro fortíssimo. E no acumulado e numa dívida geral que tem o Benfica, já ultrapassa hoje a 53 milhões de reais. Agora, isso aí é fruto de quê? É fruto da má administração. É o cara que investe por investir. É o caso do Benfica, que quis porque quis, o Jorge Jesus tirou do Flamengo, fez uma proposta milionária e ele foi para lá trabalhar no clube português. Aí começou a indicar um monte de jogador atrás de jogador, esse é caro, esse pode vir, esse vem, aí os jogadores chegaram e o Benfica não foi campeão no futebol português, foi o Sporting. O Benfica vai vivendo aos trancos e barrancos em algumas competições internacionais que ele disputa.
Então, meu amigo, a má administração e no dia em que a justiça rapidamente responsabilizar os dirigentes, penhorando bens, colocando na cadeia, aí eles vão pensar, é melhor, se querem continuar investindo sem planejamento e sem dinheiro, ou responder depois com o seu patrimônio e com a penalidade sobre o presidente do clube. É assim que eu vejo, só assim vai funcionar, viu, Júnior? Na minha opinião, enquanto uma coisa não for bem dura mesmo por parte da justiça e dos governos, isso não vai acabar nunca. Moraes, talvez o Benfica, na minha opinião, tenha gasto um valor muito alto em meio a uma situação que a gente vive desde o começo de 2020. Gastou mais de 100 milhões de euros na contratação de jogadores. Isso foi na metade, um pouco antes da metade de 2020, quando a situação da pandemia já era grande em todo o planeta. E a Europa não ficava, claro, de fora, e muito menos Portugal. Então, talvez o Benfica ali tenha tido gastos excessivos. E o pior que não, naquele momento, né, não trouxeram resultados imediatos, como é o normal, né? Afinal de contas, a gente sempre bate naquela tecla que tem que ter tempo, mas talvez tenha havido gastos excessivos em meio a essa situação que os clubes passam, devido à falta de receita, de público nos estádios, mas afirmar talvez que o Benfica está numa situação complicada, muito complicada financeiramente, por exemplo, comparando com outros clubes como o Barcelona, não. Aí a situação aqui está no vermelho, agora está no vermelho. Tenho tido balança aí 17 milhões de euros, um pouco acima. Não quer dizer que o clube esteja numa situação nem de perto, né? Aliás, nem de longe de um Barcelona da vida, por exemplo, né? Antônio Manuel Góes, para você, como você enxerga essa questão do balanço do Benfica? O que ele significa, na verdade? 17 milhões e 400 mil euros equivalem a 109 milhões de reais no câmbio de hoje. O preocupante resultado contábil negativo da Sociedade Anônima Desportiva Benfica na temporada 2020-2021 reflete as perdas decorrentes destes tempos de pandemia mundo afora, cujo impacto total do referido exercício chegou a menos 53 milhões de euros. Alguém desinformado dirá que o Benfica Futebol Empresa quebrou. Não é bem assim. A contabilidade no vermelho reflete especificamente o não alcance das metas na temporada, inclusive com a precoce eliminação nos torneios da UEFA Champions e Europa League, além da frustrante expectativa em negócios advindos da cessão de direitos federativos de jogadores do elenco encarnado. Entretanto, a despeito da grave crise institucional gerada pela demissão do presidente benfiquista Luís Filipe Vieira, condenado por crimes fiscais no âmbito do Clube da Luz, ainda assim, em números de longo prazo, a considerar o período a partir de 2013, os ativos de 523 milhões se sobrepõem ao passivo de 379 milhões, incluída a recuperação do capital próprio no período da ordem de 167 milhões de euros. Estamos a falar de clube empresa de uma sociedade anônima com ações no mercado, cuja valorização também decorre dos movimentos pendulares provenientes do desempenho da equipe na temporada nacional e internacional. Impensável, todavia, uma correlação com a contabilidade dos clubes brasileiros, mesmo um de finanças equilibradas como o Flamengo, regido pelo surreal hibridismo da sociedade sem fins lucrativos, que, como nossa jabuticaba, é coisa exclusivamente nossa, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, eu também acredito que não é porque o balanço do Benfica da última temporada, 2020-2021, está no vermelho, né, com 17 milhões, um pouco mais de 17 milhões de euros,
o Benfica já tem também uma dívida, claro, signifique que o clube está financeiramente muito mal. Não, mas a verdade é que o Benfica também sentiu essa realidade do nosso planeta, né? E o futebol, claro, também sendo prejudicado, sem público nos estádios, perdendo uma receita, mas a situação não dá para você comparar com o Brasil. E nem menos você comparar essa situação do Benfica com a do Barcelona. São situações, a meu ver, totalmente opostas. Totalmente opostas. Agora, o clube enfrenta problemas administrativos, tivemos aí o afastamento do Luiz Felipe Vieira. Talvez o clube tenha gasto demais na janela anterior, em 2020, quando gastou mais de 100 milhões de euros. Talvez não fosse o momento, ok? Mas também não significa termos o Benfica numa situação financeira se comparando com outros clubes aqui na Europa como no Brasil. No Brasil mais ainda, né? É uma outra realidade, sem dúvida alguma. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando primeiramente do desabafo de Neymar. Neymar Júnior, que marcou um gol na vitória do Brasil diante do Peru, pelas eliminatórias sul-americanas para o Qatar 22, nessa última quinta-feira à noite, em Recife. Após a partida, disse que não sabe mais o que fazer para acabar com as críticas. O jogador deixou bem claro que se sente incomodado com as críticas da imprensa, né? E desabafou, falando que não vê motivos para tal, que ele sempre pensou no coletivo, sempre joga pensando na equipe. A verdade é, o Neymar, é engraçado, ele quer pautar também, né? Tem certos jogadores, né, treinadores que gostam de pautar a mídia. Você tem apenas que elogiar o futebol dele, elogiar a técnica do Neymar, até porque o Neymar, por mais talentoso que seja, a gente sabe disso, é um grande jogador, mas ele está muito longe, né, até por fatores externos, de chegar no nível de um Messi e de Cristiano Ronaldo. Agora, ele sempre argumentar que está sendo perseguido é demais, né? É algo sem sentido. O Neymar, que com esse gol chegou a marca de 69 gols em 113 jogos com a camisa da seleção brasileira, quebrando mais um recorde, e está agora a 16 de alcançar os números do Rei Pelé. Já o Flamengo, a diretoria rubro-negra, marcando presença em São Paulo, montando a sua base desde a última terça-feira, Marcos Braz, o Espíndio também, a diretoria do Flamengo, tentando finalmente concretizar a negociação com o Davi Luiz. É bom lembrar que o Flamengo tem até o dia 17 para escrever o jogador na Libertadores da América, e o Flamengo tenta viabilizar isso nas próximas horas, acertar a ida, né, de Davi Luiz para o Flamengo. Já aqui em Portugal, o clássico desse final de semana da quinta jornada do Campeonato Português é justamente Sporting, o segundo colocado, e o Porto, Futebol Clube do Porto, o terceiro, ambos com 10 pontos ganhos. O Sport supera o Porto nos critérios de desempate. O líder é o Benfica, com 12 pontos ganhos. O quarto é o Estoril, faz bela campanha, 10 pontos ganhos também, mesma pontuação do Sporting e do Porto. O quinto é o Braga. Um jogo que promete muito. O Sporting, que é o atual campeão da temporada, foi campeão na última temporada, 2020-2021, após 18 anos, e o Futebol Clube do Porto tentando reconquistar o Campeonato Português. O destaque dessa rodada, Sporting e Futebol Clube do Porto no estádio José Alvalade. E o técnico português, Nuno Espírito Santo, sendo eleito o melhor treinador do mês na Premier League. O treinador que venceu nesse período as últimas vitórias, o Manchester City, o Wolverhampton e o Watford, sendo eleito
o melhor treinador, superando o Rafael Benítez, do Everton, o David Moyes, do West Ham, e o Thomas Tuchel, do Chelsea. O Nuno Espírito Santo, que chegou esse ano para essa temporada no Tottenham, passou 4 anos justamente na equipe do Wolverhampton, fazendo um belo trabalho, e agora começando já com o pé direito o seu trabalho na equipe do Tottenham. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Mas também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e no mundo. A todos um abraço e até a próxima.